Acaba de ter início a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pelo deputado Mauro Tramonte e agora a deputada Carol Caram vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Na pauta estão 22 requerimentos, 4 vetos de Zema a leis aprovadas pela Assembleia e um projeto de lei. Vamos acompanhar. 14 de abril de 2025, destinada à entrega de título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Rogério Greco. Presidência, deputado Bruno Engler. Às 19h14, a presidência declara aberta a reunião. Comparece o deputado Bruno Engler e a deputada delegada Sheila. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa diversas autoridades. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. A seguir, fazem uso da palavra a deputada delegada Sheila e, após a entrega de placa, o senhor Rogério Greco. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 15 de abril de 2025. Presidência, deputado Eduardo Azevedo. Às 14h15, comparecem os deputados, com a presença de 24 parlamentares. A presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 16 de abril de 2025. Presidência, deputado Dr. Jean Freire. Às 14h14, comparecem os deputados. Com a presença de 9 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputados para a ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a extraordinária, na mesma data, às 17 horas, no termo do edital de convocação. Essas são as atas, presidente. Obrigado. Deputada Carol. Em discussão, as atas que foram lidas, não havendo aí quem sobre elas se manifeste, dou por aprovada. Suspender a reunião por um minutinho, nós estamos esperando uma documentação chegar aqui. A gente teve até agora a abertura da reunião pelo deputado Mauro Tramonte e a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Carol Caram. Os trabalhos foram retomados. Institucional de 7 dias, a partir desta segunda-feira, em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, nessa mesma linha da nota que Vossa Excelência deu, antes de continuarmos os nossos trabalhos, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em memória do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos deixou no dia de ontem. Pois não, regimentar 1 minuto de silêncio. Presidente, eu só queria complementar. Deputado Leleco, Pimentel. Pela ordem. É porque eu creio que nós todos podemos nos somar na nota, mas é importante que a gente faça aqui também o registro do cônego Jadir Trindade, também ontem falecido, que é também da Arquidiocese de Mariana, junto a este minuto de silêncio, também homenagem ao Papa Francisco, que todos nós sabemos, é esse grande líder, não só religioso, mas um grande líder político da humanidade. Regimental. Presidente, deputado André de Jesus, por favor. André pediu primeiro, Caporeso. Pois não, deputada Andréa. Não, eu quero me somar ao pedido dos demais deputados de 1 minuto de silêncio para o Papa Francisco, pela sua história, pelo seu exemplo, e dizer que a postura da Casa em garantir esse luto de 7 dias é importante, não só para nós, mas para todos os brasileiros que, nesse momento, acompanham esse velório. Obrigado. Deputado Caporeso. Quero reforçar esse pedido de minuto de silêncio ao Papa Francisco e também pedir para que se some a isso 1 minuto de silêncio em homenagem ao grande senador Ronan Tito, que faleceu recentemente. Pois não, é regimentar 1 minuto de silêncio.
Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, colegas deputadas e deputados, presidente que preside hoje essa tarde. Quero também aqui reforçar o quanto o nosso coração, nesse momento, entristece, né, com a morte do Papa Francisco. Eu imagino que boa parte de nós nos surpreendemos com essa notícia, porque ele saiu do hospital, foi para casa. Então, a gente tinha uma expectativa de vida longa a um Papa que estava fazendo profundas modificações, pelo menos no discurso, na postura, abrindo a Igreja Católica para debates importantes. Então, eu me inscrevo nessa tarde em que a gente tem uma batalha grande aqui na casa, discutir uma série de vetos que está na pauta, dizer que Francisco se foi, mas a sua coragem segue conosco. Foi um homem do Sul, filho do povo, que ousou tirar o Vaticano do centro e virar o olhar para a Igreja, para as periferias do mundo. Francisco enfrentou os muros da exclusão com o Evangelho nas mãos, mas não como condenação, mas como abrigo. Isso é importante, né? Reproduzir a palavra do Evangelho, não para atender interesses econômicos, né, ou para polarizar debates, mas foi ele quem autorizou pela primeira vez a bênção para casais homoafetivos. Um grande passo, né, o reconhecimento do amor, onde sempre disseram que era pecado. Foi ele que abriu espaço para as mulheres nas leituras, nos ministérios, nas lideranças. Mesmo sem ter conseguido tudo isso, fez coisa a mais difícil, foi romper o silêncio da Igreja Católica, o silêncio histórico. Nós estamos falando de uma instituição de mais de 2.000 anos, né, deputado Leleco, que acompanha bem Padre João e sabe o quanto as mudanças ainda são muito lentas. A gente reconhece isso, né? O papel da Igreja ainda é um papel político e a gente espera que a decisão na escolha do novo Papa seja uma decisão de abertura, de conciliação com as demandas hoje, como o Papa Francisco trouxe em vários seus discursos, né? Não é nesse momento, nós não estamos aqui só pegando uma onda, né? Nós estamos em compromisso com um discurso de um evangelho que abraça as pessoas, que reconhece a crise climática em vários discursos. Ele disse isso, que a gente precisa acolher, principalmente os povos originários, que historicamente vem denunciando que, se não houver território para os povos originários, não terá vida para nenhum de nós. Mas foi ele quem denunciou o sistema econômico que mata. Chamou a atenção para a crise climática, para a ganância que devassa a terra, para a proteção dos povos originários. Foi ele quem rasgou os véus antigos e pôs luz sobre as finanças do Vaticano, enfrentando interesses obscuros e fazendo da transparência a forma de santidade. Francisco também falou de fé como quem caminha com o povo, e quem não vê falar de povo à distância. Lavou os pés de imigrantes, esse momento tão importante que os Estados Unidos vem perseguindo imigrantes, estimulando isso em outros países. A Igreja, com ele, deixou de ser um altar e voltou a ser também rua, beco, esquina, encruzilhada. Hoje ele parte, né?
parte durante a Páscoa, momento de ressurreição, de revisão de posturas, mas deixa um legado escrito e com gestos, né? Palavra só não faz mudanças, mas ele não foi perfeito, mas foi profeta. Não agradou os poderosos, mas fez presença para aqueles que mais sofreram. Francisco provou que é possível fazer da fé um instrumento de justiça, de ressurreição, de reparação, superação das opressões, e que a sua memória inspire os políticos, inspire as autoridades internacionais, aqueles que financiam guerras, que estimulam derramamento de sangue, que a sua memória inspire esperança e que o próximo Papa não traia os passos que ele iniciou, porque a fé, quando está do lado dos mais fracos, também é resistência. E quero terminar aqui agradecendo o Papa Francisco, a economia de Francisco, as inspirações que hoje aqui no Brasil também fazem muita diferença. Falar de economia de Francisco é falar da economia solidária, falar de outras economias, essas economias que não devastam terras tradicionais, que não perseguem os povos quilombolas, os povos que têm outra relação com o território e com as riquezas que Minas Gerais tem. E aí eu já entro também, eu quero dizer que os vetos que a gente está na pauta aqui na casa, eles remetem também a uma série de reflexões. Nós temos vetos aqui do governador contrário à política para as mulheres, veto que nós defendemos pela derrubada, porque a gente aprovou um projeto de lei aqui na casa para garantir que haja política de enfrentamento à violência política contra as mulheres. E fizemos um trabalho para a casa, que foi fazer emendas no PPAG, no orçamento, para que essa lei aprovada e que o governador sancionou tivesse orçamento, e ele vetou. É inacreditável como ele quer, mantém uma lei, mas não quer garantir orçamento. E nós tivemos, essa tarde, reunido com a Fundação João Pinheiro, que faz uma pesquisa inédita, fantástica, com a bancada feminina da casa, dizendo a importância de se avançar com o observatório para as mulheres, para avançar com política pública que reduz a morte e a violência com as mulheres, mas a gente, na contramão, tem o governador que ignora algo objetivo, que é garantir que, na lei orçamentária, tenha previsão para atender as mulheres vítimas de violência e violência política. Porque, como a Fundação hoje trouxe, muitas das mulheres que sofrem feminicídio, que morrem morrem dentro de casa e na mão dos seus parceiros, não têm acesso a saneamento, não têm acesso à moradia. Então, essa violência que acomete as mulheres e leva à morte, ela também vem associada à falta de políticas essenciais e fundamentais que estão previstas na Constituição. Há também um avanço, e a gente entende que é preciso derrubar o veto para garantir a comercialização de animais com um mínimo de dignidade. Confesso que eu tinha dificuldade de compreender o propósito dessa lei, mas fui convencida pelos colegas deputados que a gente precisa, sim, pensar em legalizar, porque é desumano também falar em venda de animais quando não tem nenhum controle. E aí, animais presos em jaula, muitas vezes compram os animais, aí estou falando de animais domésticos, gato, cachorro, leva para casa e depois abandona. Há necessidade, sim, de fazer um acompanhamento, já que virou produto, inclusive produto caro, né, ter pet em casa, precisa de controle estatal, e eu também concordo, mas a gente precisa pensar, posterior a esse projeto de lei,
como garantir que aqueles pequenos comerciantes consigam adaptar seu comércio, né? Aquele que vende para o vizinho, né? Que não tem isso como produto de exportação, né? Está pensando nessa comercialização entre vizinhos, para que esses protocolos não sirvam para perseguir, né, aquele que tem um cachorro, uma cadela em casa, vende os cachorrinhos quando nasce, que precisa se vacinar, né, deputado? Mas que a legislação não sirva para perseguir os mais vulneráveis nessa cadeia produtiva, né, essa cadeia de comercialização de animais. E algo que também nos preocupa é o veto ao Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto foi construído aqui na Assembleia Legislativa, talvez nos últimos anos, é o projeto de lei com maior participação popular. Foram 7 audiências fora da Assembleia, uma escuta cuidadosa, um trabalho grandioso feito pela equipe da Casa, porque a escuta do povo e transformar isso em legislações exige muita capacidade de escuta, de cuidado, de não deixar de fora nenhuma das demandas, porque, quando a gente fala de um estatuto, nós estamos falando de dezenas de leis em um único compilado. O estatuto ele prevê ações para gerar emprego e renda, cuidado no atendimento, acesso à justiça, criações de leis que essa Casa precisa avançar, legislações que já existem, mas que precisa ser regulada, melhorar a educação no campo, a educação quilombola, a educação indígena, pensando nas mulheres que ainda sofrem violência obstétrica, violência dentro do Sistema Único de Saúde, atendimento de assistência. Mas o governador vetou 2 artigos no Estatuto. Eu estou aqui com o Bloco Democracia para enfrentar essa tentativa de desfigurar o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado aqui na Casa, da forma como saiu da relatoria das comissões, para garantir, inclusive, a responsabilidade nossa com aqueles que contribuíram com a escrita do Estatuto. São 2 artigos relativamente simples, mas a garantia do Estatuto, como foi aprovado na Casa, é um dever, e essa é a nossa luta aqui, garantir, inclusive, que a consulta ao povo negro, como está previsto no Estatuto, inclusive a emenda foi feita pela CCJ, garantindo, ampliando a escuta, além dos povos quilombolas e os povos originários, dizer que o povo negro, quando é atingido por ações administrativas, precisa ter audiência pública e escuta ao nosso povo, porque as mudanças feitas na administração pública no Estado, onde nós somos mais de 60%, atinge a maioria. Então, precisa de escuta. Então, o nosso esforço nessa tarde, quero concluir aqui a minha fala, dizendo que a luta do Papa Francisco, segue como compromisso do nosso mandato, como compromisso de muitos cristãos em incluir os mais vulneráveis, mas não é só inclusão, né? A luta por reparação e por mudança passa por garantir que o orçamento e as leis aprovadas na Assembleia Legislativa encontrem espaço para execução e, por isso, enfrentar os vetos e derrubar os vetos do governador é uma ação também de representação e de compromisso com os mineiros. Concluo aqui dizendo que vamos acompanhar a indicação do novo Papa, mas eu defendo que seja brasileiro, por que não? Que seja um homem negro, por que não? Nós também precisamos mudar as estruturas com corpos que nunca estiveram lá, e vai ser importante a gente avançar com representação também à frente da Igreja Católica, que é uma instituição milenar. Obrigada, presidente. Pois não, deputada Andréa.
Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Ana Paula Siqueira. Com a sua ausência, a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Bom dia, boa tarde, deputado Tramonte, toda a equipe de servidores aqui da Assembleia, meus colegas deputados e deputadas da casa, todo mundo que nos assiste. Bom, eu não poderia deixar de ecoar hoje também o último discurso feito pelo Papa Francisco, antes da sua morte, o discurso de Páscoa, em que ele fala que a paz é possível. E eu queria destacar o papel importantíssimo que o Papa teve enquanto voz de luta pela paz contra o genocídio do povo palestino. Eu queria destacar 3 atos que foram fundamentais do Papa e que mostram a grandeza desse homem que a gente perdeu na manhã de ontem. Além do último discurso dele ser um discurso direcionado para o clamor pela paz na Palestina, é importante lembrar todas as 563 ligações que o Papa fez para a paróquia da Palestina, da Igreja Católica. Todos os dias o Papa ligava para saber se as pessoas tinham se alimentado, como era a situação da busca pela paz, o que estava acontecendo na Palestina, fazendo um acompanhamento implicado diretamente, não apenas protocolar. O Papa também se revelou muito grandioso, como no último Natal que ele teve em vida, ele montou um presépio muito bonito, lá no Vaticano, que tinha o menino Jesus enrolado em um pano palestino, chamando, então, a toda a comunidade cristã do mundo a olhar para aquele conflito com humanidade, com justiça, com o sentimento que não tiveram aqueles que traíram Jesus Cristo, mas que deveriam ter hoje as pessoas para buscarem redenção e uma sociedade melhor. São muitas mais do que essas 3, os atos importantes e os apelos feitos pelo Papa Francisco pela paz na Palestina. E essa paz, ela é urgente. Isso porque, mesmo o falso anúncio do cessar-fogo não fez parar as crueldades do Estado de Israel contra o povo palestino. E aí eu posso destacar aqui 3.000 crueldades que foram feitas ou mais, mas eu gostaria de lembrar das recentes. O bombardeio feito pelo Estado de Israel em uma creche e escola infantil de crianças, protegida, inclusive, pelas Nações Unidas, e que deixou ali muitas vítimas, muitos mortos entre as crianças. O ataque às ambulâncias que levavam paramédicos para socorrer as pessoas, muitas vezes ligados ao Médicos Sem Fronteiras, pessoas que se despreendem e viajam o mundo para poder prestar assistência médica, foi também bombardeado intencionalmente pelo Estado de Israel, o que levou à morte de 14 paramédicos. Além disso, a gente lembra, sim, da crueldade constante dos bombardeios em hospitais, com a utilização, inclusive, de armas químicas. A crueldade contra o povo palestino, ela caminha hoje num sem fim. E é muito triste saber que, embora as palavras do Papa evocassem pela paz, pelo fim da guerra, pelo cessar-fogo, os países hoje não conseguiram ainda estabelecer critérios para uma paz. O cessar-fogo parece uma mera questão enfim, um mero protocolo que é cumprido pelas nações, em especial ali pelo Estado de Israel e Estados Unidos, que de fato não se alinham para garantir um cessar-fogo real e a retomada da vida do povo palestino, do território palestino, que seriam essenciais para que a gente conseguisse gerar algum tipo de justiça.
Papa Francisco deixou muitas lições para nós sobre a importância da luta pela terra, sobre a luta contra a fome e a miséria, sobre os desafios do enfrentamento à mudança climática, mas talvez a palavra que deva ecoar mais forte hoje é: pare o genocídio contra o povo palestino. É isso que eu queria dizer, presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Noticiar a presença do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Vespasiano. Sejam bem-vindos à nossa casa, viu? Boa tarde, a Casa do Povo. Com a palavra, o deputado Caporeso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Quero lembrar mais uma vez aqui a respeito da partida do grande senador por Minas Gerais, Ronan Tito de Almeida, que foi cobrador de ônibus e chegou até o Senado Federal, um homem de família, um homem de valores, que marcou a sua presença como um grande mineiro a ocupar uma cadeira do Senado Federal. Quero mandar um grande abraço para toda a família, que Deus conforte a dor dos familiares na pessoa do Pedro Almeida, que é meu amigo e filho do senador Ronan Tito. Para quem não sabe, o senador Ronan Tito foi o autor do projeto que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco histórico na defesa dos direitos dos nossos jovens. E é muito interessante falar a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante do que aconteceu no município de Joatuba, em uma escola estadual de Joatuba, conforme a denúncia do meu apoiador Cédric. Algo realmente escandaloso. Eu vou ler aqui para vocês. Uma professora, com autorização de uma diretora da Escola Estadual de Joatuba, elas apresentaram para as crianças essa obra aqui, o livro O Avesso da Pele. Eu chamei essa obra de pornografia literária, recentemente. Por causa disso, olha só o que aconteceu. Uma deputada dessa casa, que é presidente da Comissão de Educação, se posicionou contra mim. Mais do que isso, esse livro aqui, ele foi proibido em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. Por qual motivo esse livro foi proibido lá? Mas, contra essa posição, veio o governo do PT, o governo federal, e falou que não apenas esse livro deve estar disponível para os alunos, como muito mais do que isso. Segundo o governo federal, o livro deve fazer parte do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro e do Material Didático. Esse livro foi apresentado para jovens de 14 a 17 anos. Olha a idade das pessoas que estão sendo apresentadas a esse conteúdo aqui, que para mim fere frontalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no seu 2º artigo, que fala dos pilares do ECA, que é a proteção do desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social dos nossos jovens. Agora, já que o governo Lula, e eu vou ter a satisfação de falar isso aqui na tribuna, para que qualquer petista possa defender essa postura do governo que eles tanto amam. Já que o governo Lula falou que isso aqui não é pornografia literária, que não tem problema, certamente a TV Assembleia e a Assembleia de Minas Gerais não vai me punir apenas por ler o livro para jovens de 14 a 17 anos que o governo federal defende. Então, para você que está assistindo a TV Assembleia agora, eu vou dar a oportunidade de você tirar o seu filho aí da frente da televisão. Quem tem menos de 18 anos, você vai ter a oportunidade de sair antes que eu leia. As palavras não são minhas, as palavras estão aqui no livro. Eu lamento ter que ler essa patifaria cebosa que tem nesse livro aqui, mas eu vou ler com a palavra deles, tá bom?
Então, não são palavras minhas. Já tirou o filho da frente da TV? Essa é a oportunidade que você tem. Página 25. Aos 10 anos, você ainda não ejaculava, mas nas primeiras vezes que se masturbou, você não fazia ideia de que essa prática seria sua companheira de solidão. Página 29. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas, que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele é, tem pegada mesmo, como dizem dos negros? E o dele é grande? Um pouco mais abaixo. E não demorou muito para que aquela história de raça fosse para a cama junto com vocês, pois a diferença de cor, que antes era algo bonito, delicado e político, agora passou a excitá-los. Vem, minha branquinha, vem, meu negão, chupa a tua branquinha, chupa o teu nego. Adoro tua branca, adoro teu preto. E de repente, vocês gozaram. Governo federal do PT, tem mais, para crianças de 14 a 17 anos. Página 54. Minha mãe estava com 13 anos, quando escutou um homem que tinha idade para ser seu avô, dizer que ela era uma mulatinha muito gostosa. Isso aqui é uma cena de pedofilia, tá? Página 63. Alguns iam nadar no rio, outros na cachoeira, e havia ainda os que buscavam diversão num baseado ou em cocaína, incitando drogas para as crianças. Vamos além, eles acham que isso aqui não fere o estatuto da criança e do adolescente. Chamam isso de obra premiada da literatura, é o prêmio Jabuti, mas está cheio de jabuti dentro do livro. Página 100. Depois, pegando uma lata de cerveja, ele deu uma boa olhada na minha mãe e perguntou onde ela havia aprendido aquilo. Aprendido o quê? Ela perguntou. Aprendido a trepar como uma p***. Ele disse, porque nunca vi uma moça virgem gemer daquele jeito na cama, mexer daquele jeito. Onde você aprendeu isso, sua p***? Meu pai bem que me avisou que as pretas não prestam. Ô governo do PT, ô governo do PT. Página 126. Acho que o afeto da minha mãe me fez esconder as coisas, porque nunca disse a ela sobre a primeira vez que fumei maconha. Patifaria, canalice. Quem defende um lixo de um livro desse não tem vergonha na cara de colocar um conteúdo tão abusivo contra crianças de 14 a 17 anos. E aí me vem defender, fala que eu estou atacando as crianças. Olha só o que o Estado de Minas fez. O jornal Estado de Minas publicou o seguinte: pedido de proibição de livro vira disputa entre deputados. Então pega a declaração da deputada Beatriz Cerqueira, que eu vou citar o nome dela, está aqui de frente para mim, ela vai ter oportunidade de falar que eu estou errado aqui agora, pedindo direito de resposta se quiser. Pegou a declaração dela que falou o seguinte, 80% de declaração dela, e 10% para mim, de uma citação que eu não fui nem procurado. Qual é a seriedade desse jornal, Estado de Minas, que é um dos maiores de Minas Gerais? Isso é uma pouca vergonha. Estão acabando com o jornalismo aqui em Minas, e o cara que fez essa matéria está queimando o filme do Estado de Minas. Ela escreveu o seguinte, há uma legislação que precisa ser cumprida quando tem violência contra a escola e contra profissionais de educação. Eu, por denunciar isso, estou sendo chamado de violento contra os policiais. Tadinha da professora, ela é um anjo que passou isso para as crianças. Disso que se trata, a professora e as escolas são vítimas de uma grave campanha de ódio e violência. Por quê? Grave campanha de ódio? Porque eu fico indignado? Porque eu falo que isso aqui é pornografia infantil? Porque eu falo grosso, enquanto a pessoa vem aqui com aquele tonzinho do Satanás. Ai, gente, olha, o deputado Caporeza está sendo violento contra as professoras. Espera um pouquinho, por que essa professora, além de passar isso, falou para os alunos não comentarem com os pais? Os alunos não deveriam falar com os pais a respeito disso daqui. É mole um negócio desse? Por que será que não pode falar? Porque isso é uma pouca vergonha. E aí, seguiu. Vou abrir aspas para a deputada petista de novo. É muito grave esse processo de criminalização da profissão docente e esse discurso de ódio contra a escola, porque esses procedimentos potencializam esses ataques contra as escolas, que vira e mexe, nós temos lidado. É a mesma pessoa que recentemente perdeu um processo para mim na justiça por me acusar de violência política de gênero, porque é assim,
Se eu discordo da deputada, como ela é do sexo feminino, logo eu estou praticando violência de gênero. Esqueçam que está nesse livro aqui. Esqueça que esse livro, que é pornografia literária, defendido por esse lixo, esse câncer de partido chamado PT, que é a decadência total da educação no Brasil, o que ele está defendendo. Esqueça isso. Se eu estou discordando de uma mulher, então eu devo ser intolerante. Podem ter certeza. Se fosse qualquer deputado aqui, eu ia me posicionar contra do mesmo jeito, porque eu não tenho espírito de covardia. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar ao Ministério Público uma ação cobrando satisfação a respeito disso, porque se o governo federal só tem gente pervertida sexualmente, que não respeita as nossas crianças, nós ainda temos um Estatuto da Criança e do Adolescente nesse país. E eu, como pai, tenho o dever de protegê-las. Sou muito mais apegado ao meu dever como pai do que ao meu cargo de deputado. Se pensa que vai me calar com o processo, está caindo do cavalo, porque não vai. Eu fico com a pureza das nossas crianças. Uma parte ao deputado Bruno Engler. Deputado Caporeso, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu confesso que, ouvindo Vossa Excelência falar, até choca o uso dessas palavras da tribuna dessa casa, mas é importante Vossa Excelência trazer para a tribuna dessa casa, porque é o que está sendo falado nas escolas. Aliás, me lembro um episódio lá de 2018, quando o então candidato Jair Bolsonaro queria mostrar um livro no Jornal Nacional e foi repreendido pelos apresentadores que era impróprio um livro que também era trabalhado nas escolas. Quer dizer, no ambiente escolar, para as nossas crianças, para os nossos jovens, é permitido. Uma coisa absurda e nefasta desse jeito. Então, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, conte com o meu apoio, com o apoio da nossa bancada, e vamos juntos à Secretaria de Educação cobrar que esse absurdo não seja reproduzido aqui no Estado de Minas Gerais. Mas eu pedi a parte a Vossa Excelência, deputado, para, de maneira muito breve, lamentar o que eu ouvi aqui da tribuna dessa casa, de uma tentativa de politização do Santo Padre, que nos deixou ontem, uma tentativa de politização da Santa Igreja Católica, de deputados da esquerda que vêm e trazem as suas posições e tentam imprimir os seus ideais como se da igreja fossem. Aliás, o Papa Francisco, ao longo do seu pontificado, foi vítima, muitas vezes, de distorções da imprensa que queria imputar a ele posições que ele não tinha. Mas o que eu acho cômodo, por parte dessas pessoas, é que escolhem pontualmente quais são os posicionamentos que precisam ser defendidos. Então, eu vou falar aqui de um tema muito importante, que é um tema caríssimo à Igreja Católica, que é a defesa da vida. E a defesa da vida desde sua concepção. E vou trazer aqui duas declarações do Papa Francisco. O Papa Francisco compara o aborto ao uso de um matador de aluguel. Papa Francisco diz que aborto é luva branca equivalente aos crimes nazistas. Essas posições, deputado Caporeso, são esquecidas. Disso a gente não precisa falar. Então a gente escolhe quais posições do Papa a gente vai repercutir, a gente escolhe quais posições da igreja precisam ser debatidas, e os dogmas são esquecidos, porque a gente quer fazer um discurso para tentar politizar uma pessoa que, infelizmente, nos deixou no dia de ontem. Então, eu costumo dizer que Papa a gente não tem que gostar ou desgostar, a gente tem que respeitar a posição que ele ocupa, que é a posição de sucessor de Pedro. E, para finalizar, deputado Caporeso, eu vejo muitas pessoas, católicos como eu, preocupados com o futuro da igreja, preocupados com o conclave, debatendo quais são os rumos que a igreja deve tomar. E o conselho que eu deixo para essas pessoas é que façam o que eu estou fazendo desde o dia de ontem. Vamos rezar pela Santa Igreja, vamos rezar para que o Divino Espírito Santo guie os cardeais do conclave e que, de fato, eles possam escolher um verdadeiro defensor da fé para conduzir a nossa igreja daqui para frente. Muito obrigado, deputado Caporeso. Obrigado ao líder Bruno Engler por estar à disposição. Ainda em relação a esse caso, eu quero repetir aqui mais uma vez, a professora que defende esse tipo de conteúdo pornográfico em escola, a professora que defende isso, o lugar dela não deveria ser numa sala de aula, deveria ser num lupanar, tá bom?
que o governo do PT, e que a deputada Beatriz Cerqueira, que me acusou de ser violento contra as mulheres, explique isso daqui, tenha coragem de abordar a questão do livro. E eu quero saber se ainda existe governador em Minas Gerais, governador Romeu Zema. Tem muito tempo que esse escândalo na Escola Estadual de Joatuba estourou, já saiu até na mídia. Nós temos três governadores que tomaram posição. Eu quero perguntar para o senhor, quando é que o senhor vai tomar posição? Eu quero acreditar que o senhor vai cumprir a sua palavra, a sua promessa de campanha, de proteger as nossas crianças em sala de aula, promessa essa que eu também fiz e estou cumprindo agora, e eu espero sinceramente poder contar com o teu apoio nessa pauta aqui, e que o senhor pare desse silêncio conivente. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Presidente, eu chego a solicitar aqui que, pelo mesmo artigo 83, que esta fala inteira, ela seja retirada dos anais desta casa. Primeiro porque trata-se de uma ilação, leviandade ou capacidade de interpretação, que é, ao meu ver, incapacitante daquilo que nós acabamos de ouvir do plenário. Por quê? Eu quero usar esses termos de ilação para não cometer aqui nenhuma heresia, já que nós estamos aqui com a hipocrisia dos deputados do PL, que acabaram de dizer que nós temos ideologia ou estamos politizando o falecimento do Papa Francisco. Primeiro, dizer ao deputado Bruno Engler que nós não negamos a política para fazer política. E, ao contrário de Vossa Excelência, nós sempre demos aqui o testemunho de quem era o Papa Francisco, a partir da Laudato Si, a partir da economia de Clare Francisco, a partir do testemunho do Papa Francisco. Por esta razão, nós nunca tivemos a hipocrisia de utilizar um minuto de silêncio para poder aparecer nas redes sociais e que, lamentavelmente, todo mundo sabe do joguinho que vocês usam para as suas fake news. Vocês alimentam de mentira e de fake news uma horda de pessoas que hoje não desejavam ter o Papa Francisco, que botou o dedo na ferida, que disse aos senhores que o Estado terrorista de Israel é quem está matando na Palestina, a terra mesma do Jesus, que anteontem, o mundo inteiro comemorava a sua Páscoa, ou seja, Jesus venceu a morte, e quis, na data desta mesma Páscoa, que o Papa Francisco, lutando contra a pneumonia dos 2 pulmões, tivesse a honradez de fazer a sua Páscoa. A Páscoa é passagem, deputado, amigo e companheiro Betão. A passagem digna de quem teve coerência, e não daqueles que vêm aqui a plenário, deputado Cristiano. Já esteve aqui no plenário o deputado que me antecedeu, me chamando, inclusive, com palavras sexistas, usando a sua transfobia, porque eles têm ódio à população LGBTQIAPN+, eles têm ódio àqueles e aquelas que tratam de fato das liberdades, mas liberdade, para nós, está sob o jugo da democracia, e não na liberdade que a ilação, a interpretação equivocada, inclusive de ler um livro aqui em plenário, para tentar acomodar o seu possível distúrbio sexual, porque uma pessoa dessa precisa ir para um psiquiatra. Nós não podemos continuar a deixar que o plenário dessa casa seja um lugar de tratamento psiquiátrico. E olha que eu respeito a opinião das pessoas, mas interpretação, a gente tem que ter um mínimo, a capacidade para poder subir, para falar sobre um livro didático ou para interpelar
uma companheira, presidenta da Comissão de Educação desta casa, como se ali estivesse sendo inquirida para que o ajudasse a interpretar os fatos. Deputado Cristiano, eu concedo uma parte ao senhor, com toda a liberdade e garantia de que o senhor possa também aqui utilizar o seu tempo, porque as ofensas são muito grandes. Com o senhor. Obrigado, deputado Leleco. Eu quero aqui manifestar, porque o Partido dos Trabalhadores foi atacado também na tribuna, de maneira leviana e irresponsável, né? Na verdade, quando dizem o trabalho que é feito na educação desse país, foi o governo do PT que criou as creches para a infância, que cuida de crianças de 0 a 5 anos, grande programa. O Caminhos da Escola, que permite que crianças possam ir às escolas, inclusive nas piores estradas. Foi o governo que criou todos os principais projetos educacionais, a lei do Fundeb, fez o ProUni, fez o Reúne, fez o FIES, enfim. Está agora o pé de meia para garantir que os meninos e adolescentes possam ficar na escola, diferente do governo passado, de que o deputado que lhe antecedeu era defensor, que era aquele que negociava verbas em barras de ouro, deputado Wilson. Esquema, lembra, deputado Betão? As verbinhas em barra de ouro no MEC? Escândalo. Agora, eu queria perguntar para o deputado que te antecedeu, Leleco, se ele conhece o trecho desse livro aqui. Abre aspas. Eu estava em Brasília, na comunidade São Sebastião, se eu não me engano, em um sábado de moto. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei as menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, de 14, 15 anos, se arrumando, sábado para quê? Ganhar a vida, afirmou. Sabe quem que é o autor dessa frase, desse livro? Jair Bolsonaro. O líder de vocês, Jair Bolsonaro, é o trecho do livro que eu acho que eles deveriam ter citado aqui, quando se mostram indignados com esse tipo de situação. Jair Bolsonaro. Gratidão, deputado Cristiano. É por isso que eu tenho aqui a tranquilidade de dizer mais uma vez, vocês precisam lavar a boca com sabão, escovar bastante a memória, a mente, para não serem incoerentes. E olha, o Papa Francisco não merece de vocês nenhum pedido de minuto de silêncio, nem merece de vocês qualquer interpretação que tenham para utilizá-los nas redes sociais. Vocês deviam ter mais respeito, porque, de fato, quando nós nos somamos aqui ao pedido de minuto de silêncio, não era para fazer deboche daquilo que o Papa Francisco nunca deixou de ser. Vocês querem saber? Papa Francisco condenou o Estado de Israel e os Estados Unidos e o seu ex-presidente inominável e agora inelegível por atacarem e matarem os palestinos. Papa Francisco condenou a ação do capitalismo, de Elon Musk e daqueles que vocês vêm aqui vomitar a todo tempo, porque vocês sofrem do complexo de vira-lata. Vocês se ajoelham até diante do pensamento, porque não pensam. E com muita dificuldade eu entenderei que agora eu tenho um livro bom para ler, porque se vocês criticam, pode saber que o livro é bom. E não é pela capa, é pelo conteúdo. E talvez a capacidade, e eu pediria que quem sente a esta mesa ao lado do presidente, tivesse a postura de saber que está representando a Assembleia. Assim como eu pedi para tirar dos anais dessa casa aquela quantidade de palavra e de interpretação que só enojam o Parlamento Mineiro, eu pediria que vocês retirassem também a palavra até em relação à interpretação sobre o que pensam sobre o Papa Francisco. Sabe por quê? Porque, com certeza, não vai servir a nenhum bolsonarista que o Papa Francisco tenha uma condição política e não só religiosa, porque era chefe de Estado, e na sua envergadura moral, conseguiu fazer com que a humanidade entendesse e interpretasse que o caminho que ele deseja não é o caminho de vocês. Papa Francisco não condena a pessoa que é LGBT. Papa Francisco não condena a pessoa que está na Palestina porque nasceu na Palestina. Papa Francisco não condena os pobres. E vocês, ao fazer com que toda essa nojeira que vomitam
a todo tempo de ódio aos pobres, de ódio a todos os que pensam diferente de vocês e que vocês tentam macular como se fosse só da esquerda ou daquilo que vocês têm incapacidade para interpretar. Me desculpe, presidente, mas foi lamentável a gente, neste plenário hoje, ter que responder a pessoas que deveriam estar lavando a boca e a consciência com sabão. Mas sabe aquele sabão de coada? Aquele sabão que vem da cinza? Porque só assim para a gente compreender como é que essas mentes insanas continuam a jorrar o ódio pela saliva nojenta que uma vez me fez até vir aqui para poder limpar este microfone que uso. Me desculpem ter utilizado tantas palavras para responder aos ataques de violência que os deputados do PL vieram aqui fazer. Primeiro, o teatrinho, o teatro de que vinham aqui pedir um minuto de silêncio para o Papa Francisco pela sua memória. Então, não demorou mais que 5 minutos para cair a máscara, o decoro, a falta de coerência, a incapacidade de pensamento. E eles mesmos vieram aqui demonstrar que o que estavam fazendo, me desculpem meus amigos das artes cênicas, era um teatrinho, para poder vender nas suas mídias, colocar logo aí para as curtidas, e eu acho que vocês se deram muito mal, porque vocês vieram violentar os ouvidos daqueles que utilizam este espaço para as defesas mais coerentes possíveis, mas que demonstraram a falta de escrúpulo que vocês permanecem tendo aqui no plenário. E não é. Eu vim até aqui para poder falar, deputado Betão, da incoerência do governador lá em Ouro Preto, na minha terra, nesse final de semana. Mas, infelizmente, a gente teve que vir aqui para gastar o tempo para responder a esta violência desmedida, cruel, desalmada, e que ninguém, nem quem ouve, nem quem senta nesse plenário, tem que sofrer. Por esta razão, eu quero dedicar os minutos finais, agora sim, a dizer da importância do momento para a história do Papa Francisco. Papa Francisco, alguns te chamam de Chico, alguns te confundem com o próprio Cristo, mas todos, imbuídos da natureza humana, percebem que a sua fabulosa forma de caminhar peregrino junto aos mais pobres fez com que a humanidade se sentisse mais próxima, mesmo não querendo que todos tivessem que vir para a religião católica, pois abriu um espaço de diálogo profundo com as igrejas do mundo, abriu espaço profundo com chefes de Estado, mas nunca deixou de colocar os pés onde os mais pobres sempre pisaram. Hoje pela manhã, ouvi 2 deputados na comissão que presido em defesa da habitação e da reforma urbana, a deputada Carol e o deputado Rodrigo Lopes. Os 2 dando testemunho que estavam com o Papa Francisco quando ele se encontrou com a juventude na Jornada Mundial no Rio de Janeiro. Dando testemunho de como é que se sentiram diante de alguém que de tanto carisma e o amor foi confundido com o próprio sorriso. O Papa Francisco, que não precisou ficar tirando camisa em hospital para mostrar a sua dor. Eu estou fazendo aqui um paralelo para compreender que há uma pessoa com tanto medo que ele perdeu até a dignidade e agora anda fazendo imagens aí do hospital para tentar comover a população diante do julgamento que ainda nem teve. É apenas réu. Mas o Papa Francisco não era réu, não se sentou do lado dos tiranos, não se sentou do lado dos ricos, não comeu no banquete dos ricos. Ele esteve ao lado dos pobres e, por esta razão, ele pode hoje ser representado pelo padre Júlio Lancelotti, ou até por aqueles que tiram seu tempo, ao invés de vociferar palavras de ódio de onde estão cuidando das pessoas em situação de rua. Papa Francisco doou lavanderia para lavar a roupa daqueles que não têm onde morar. Papa Francisco se colocou junto da juventude LGBTQIAPN+, se quiser eu digo todas
as palavras que significam cada letra desta. Papa Francisco dialogou com as igrejas do mundo, pedindo que a humanidade lutasse para cuidar do planeta. Por isso, louvado seja aquele que luta pela vida. Laudato si. E nesses termos, eu termino a minha homenagem daquele que é pequeno, mas que jamais faria da imagem do Papa Francisco um lugar para colher as likes de gente que a gente sabe que até há poucos dias, quando o Papa na enfermidade, teve muita gente desse grupo político bolsonarista que desejou que o Papa morresse. Pois o Papa, na sua altivez, venceu a morte. E nós vamos vencer o bolsonarismo, porque isso é muito cruel com a humanidade. E o Papa deixou esse legado de que a gente não deve tratar com violência, mas que a gente deve combater aqueles que querem o mal. Nós vamos combater o bolsonarismo na sociedade, na memória do Papa Francisco. Obrigado a todos e desculpe se os ofendi. Artigo 64, senhor presidente. Eu fui citado de maneira ofensiva pelo parlamentar? É o seguinte, eu estou conversando aqui com a assessoria, os 15 minutos da Beatriz serão confirmados, tá? Eu vou dar os 5 minutos para ele, mas os seus 15 minutos serão confirmados. Já vi com a assessoria aqui. Deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Acabei de ser chamado de hipócrita da tribuna dessa casa, mas eu fico muito feliz, porque crítica de esquerdista, para mim, é elogio. Agora, uma falta de respeito, uma cara de pau, dizer que pedi um minuto de silêncio em homenagem ao Papa Francisco para ganhar like. Senhor presidente, eu sou católico. Eu nasci no dia 17 de junho de 97, em agosto do mesmo ano, eu já estava batizado, antes de completar 6 meses de idade. Lamentei a morte de São João Paulo II, lamentei a morte do Papa Emérito Bento XVI e lamento a morte do Papa Francisco. Aliás, se o parlamentar que me antecedeu tivesse prestado atenção às minhas palavras, teria ouvido que disse que Papa não cabe gostar ou desgostar, cabe respeitar a sua posição de sucessor de Pedro. Mas teve 15 minutos aqui para falar, em hora nenhuma respondeu o que eu trouxe aqui, da posição do Papa em relação ao aborto. Papa chamou aqueles que defendem o aborto de nazistas de luvas brancas. Então, os esquerdistas desse país, todos aqueles que militam pelo aborto, foram chamados pelo Santo Padre, e na visão do Santo Padre são equivalentes aos integrantes do partido nazista, aquele partido horrendo que tanto mal fez ao longo do século XX. Isso ele não comenta. Dizer que eu vim aqui em busca de likes e projeção, não sou eu, senhor presidente, que uso o nome de padre para me candidatar, não. Aliás, padre não pode ser candidato, mas tem gente que faz isso. Eu candidato como Bruno Engler, com meu nome de batismo, que sou batizado na Santa Igreja. Então, hipócrita para mim é quem vem aqui se dizer o representante dos católicos, do Papa, mas defende aborto. Vamos comentar a posição do Papa sobre ideologia de gênero? Que Deus é perfeito, homem nasce homem, mulher nasce mulher e pronto, acabou? Isso aí não cabe comentário. Então, eu não vim aqui em busca de like, não. Eu vim aqui, sim, pedir um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do líder da minha igreja. E eu exijo respeito por parte dos colegas dessa casa. Agora, falar de hipocrisia, os católicos que defendem aborto me chamando de hipócrita, isso para mim é elogio. Agora, uma outra hipocrisia, que ficou muito clara aqui nesse momento. Senhor presidente, pediram, e eu respeito a posição de Vossa Excelência, de retirar palavras de baixo calão que foram ditas pelo deputado Caporeso, que realmente não são palavras que cabem aqui dessa tribuna. Mas por que essas mesmas palavras podem ser lidas no ambiente de sala de aula, para as nossas crianças? Isso sim é hipocrisia. Quer dizer, para os alunos, para as crianças, a gente pode falar de sexo, a gente pode incentivar o consumo de drogas. Eu não vou fazer aqui a leitura do livro, não, o deputado Caporeso já o fez e o fez muito bem. Aí aqui, na tribuna da Assembleia, não cabe. É absurdo, precisa ser retirado das notas taquigráficas. Mas no ambiente escolar é apropriado? Quer dizer, os deputados, todos eles maiores de 21 anos, como manda a Constituição, não podem ouvir o que está nesse livro. Mas as crianças e jovens, alunos do Estado de Minas Gerais, podem.
Isso sim é hipocrisia, isso sim é transformar a tribuna em picadeiro, fazendo o verdadeiro papel de palhaço. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Oi, gente, boa tarde. Para nós que estamos aqui nesse plenário. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputada Beatriz. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando os trabalhos desse plenário nessa terça-feira, 22 de abril. Estava aqui me recordando, vou compartilhar com vocês algumas coisas. Estava aqui me recordando de uma conversa que eu tive com o deputado Sargento Rodrigues, ainda na semana passada, Bela. E eu dizia para o Rodrigues, eu espero que a turma da segurança pública tenha aprendido a lição. Porque, no final, deputado, eu dizia para o Rodrigues, você que representa a pauta aqui, é você que traz o debate, as necessidades dos trabalhadores da segurança pública todos os dias. Às vezes, a gente faz um voto ideológico e esquece de que, nesse parlamento, a vida da gente que é servidor público é muito decidida. E eu espero, de fato, tenho minhas diferenças com o Rodrigues, mas também tenho as minhas alianças táticas, e eu, sinceramente, faço votos de que a categoria tenha tido condições de fazer esse balanço, porque, na hora do enfrentamento, na hora da obstrução do regime de recuperação fiscal, na hora de coletar assinaturas para a emenda do reajuste da segurança pública, porque o governo Zema não vai mandar nada, quem vai de parlamentar em parlamentar, quem faz a pauta todos os dias dos trabalhadores da segurança pública nessa casa é o deputado Sargento Rodrigues. Porque, de resto, você tem aí uma falsa ideia de deputados, alguns colegas que dizem que defendem segurança pública, mas gastam toda a sua energia em pautas ideológicas, em pautas de perseguição à escola, em outras pautas. Mas, na hora de defender, de estar em todas as comissões, de fazer as obstruções, como eu encontrei o deputado Sargento Rodrigues em várias comissões o ano passado sobre o regime de recuperação fiscal, era só ele. Então, eu queria deixar esse registro, porque eu estava pensando muito nessa conversa que nós tivemos na semana passada. Segundo, eu estou sentindo falta também do debate sobre as consequências do tarifaço do Trump. Impactam o nosso Estado, a turma vem de boné vermelho, tira sarro, tira onda, mas ninguém vai debater sobre as consequências do que o Donald Trump está fazendo e os impactos para Minas Gerais, porque tem, viu, pessoal? Tem muito impacto para a nossa indústria aqui, tem muito impacto. Mas aí reina um silêncio. Eu também estou sentindo falta desse debate de conteúdo. Porque eu não acho que a população não só elege um parlamentar, mas paga a ele por mês, qual que é o salário de um parlamentar hoje? R$34 mil? Cada deputado estadual tem um salário de cerca de R$34 mil por mês. Eu não acho que a sociedade paga um salário de R$34 mil por mês a um deputado estadual para o deputado perseguir escola, para o deputado perseguir professora, fazer do seu exercício parlamentar, eu acho que merece um debate sobre isso. Porque você não tem um projeto relevante, você não tem uma pauta relevante, você entrega o quê à sociedade? Perseguição à escola? Se você tira de determinado parlamentar, né? Eu estou falando aqui na Assembleia, mas meu exemplo serve para câmaras municipais, pessoal. Se você tem mandatos que se organizam exclusivamente na pauta da perseguição, na pauta do ódio às mulheres,
do ódio à escola, da perseguição à professora. Se você tira esse conteúdo do parlamentar, sobra o quê? Se eu não pego um livro e leio, eu não consigo sustentar 15 minutos de fala. Então, merece reflexão, né? Para que serve um parlamento? Para que serve o exercício de um mandato? Que entrega você faz à sociedade? Além do ódio às mulheres, da perseguição às escolas e a tentativa de criminalização de professoras, incitando setores da sociedade contra professoras, mas não consegue sustentar 15 minutos de fala, a não ser que leia o livro. Feitas essas considerações, eu quero aproveitar esse momento da audiência da TV Assembleia para pedir desculpas ao Jefferson Tenório. Eu quero que você nos desculpe, porque nós, mineiros e mineiras, na sua maioria, te respeitamos, lemos os seus livros e achamos que a sua contribuição na literatura, Jefferson, é muito importante. Então, eu quero deixar esse pedido de desculpas por você ter sido envolvido na última onda, né? Porque está chegando a eleição de 2026. Então, tem determinados tipos de parlamentares que, se não polarizarem pelo ódio, não sobra nada para apresentar em 2026, para conseguir coletar os próximos votos. Então, Jefferson, eu quero pedir desculpas. Eu acho que é importante te dizer que nós, mineiros e mineiras, não somos assim. Nós somos acolhedores, nós somos gentis, nós entendemos de literatura, nós sabemos ler um livro sem fazer recortes, sem contexto, desvirtuando a finalidade de uma obra literária. Nós, mineiros, sabemos ler e interpretar. Alguns poucos não sabem, e por eles eu quero pedir desculpas. Eu quero contar quem ainda não teve a oportunidade de ler a obra, e quero lamentar, porque de tantos problemas que os mineiros e mineiras vivem, a gente tem que gastar o tempo na tribuna para falar sobre isso, para defender o óbvio, para defender o básico e para lembrar daquilo que eu não deveria estar gastando esse tempo para fazer essa fala. Mas, se é necessário, a gente faz. Eu quero lembrar, eu fui lá na página da Companhia das Letras, que é por onde o Avesso da Pele foi publicado, que tem uma síntese do livro. Um romance sobre identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude. O Avesso da Pele é uma obra contundente no panorama da nova ficção brasileira, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria romance literário. O Avesso da Pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos, com uma narrativa sensível e, por vezes, brutal. Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo, por um sistema educacional falido e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro num país racista. Um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção, superação e liberdade, com habilidade em comum para conceber e estruturar personagens e lidar com as complexidades e pequenas tragédias das relações familiares. Jefferson Tenório as consolida como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. Então, se você não leu, e ainda na apresentação, um romance sobre identidade, as complexas relações sociais, sobre violência e negritude. Se você não leu O Avesso da Pele, se você não conhece as obras do Jefferson Tenório, eu sugiro que leia. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E olha que eu sou conhecida como uma deputada que muito lê,
que tem uma biblioteca maravilhosa, porque ler nos salva de ignorâncias, né? De ter determinadas falas e comportamentos que envergonham a sociedade. Então, leia a obra do Jefferson Tenório, que ela é muito relevante. Eu quero também aproveitar a oportunidade e pedir desculpas à professora, às duas professoras. Lamentar que elas tenham sido arrastadas para essa lama, primeiro por um parlamentar municipal, depois por um estadual, porque a vida delas virou pelo avesso. Passaram a receber ameaças à sua integridade física, tiveram a sua condição de trabalho completamente devastada, e toda vez que, sob a justificativa da imunidade parlamentar, um parlamentar persegue uma professora, eu quero dizer a vocês que, em alguma medida, ele destrói a vida dessa professora. Então, eu quero pedir desculpas a essas professoras, dizer que eu sinto muito que, no momento em que se deveria lutar por melhores condições de salário, de carreira, condições de trabalho, tem aí 60 mil auxiliares de serviço recebendo menos do que salário mínimo, quem está fazendo essa luta? Condições estruturais da escola, nisso a turminha não gasta energia, não. Mas para perseguir professora, para fazer essa realidade paralela, buscando likes e buscando entregar ódio e violência para ter mais votos na eleição, nas próximas eleições, para isso gastam energia. Por fim, eu quero compartilhar e prestar contas à sociedade que, toda vez que uma professora é perseguida no exercício da sua profissão, eu atuo. Eu fui eleita para isso. E proteger escolas e proteger as profissionais da educação é o mínimo que se espera de um parlamento que tenha compromisso com a democracia. Então, a situação absurda, lamentável e criminosa contra a escola e contra as professoras, essa situação já foi denunciada ao Ministério Público Estadual, já também foi denunciada ao Ministério Público Federal e também já foi encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. Eu só não faço disso, eu só não fico retroalimentando, né? Porque eu sei que eu sou uma pessoa tão grande, tão gigante, que eles precisam de mim para alimentar a rede de ódio deles. Eles precisam de mim para que a rede social deles cresça mais um tiquinho. Quando eles fazem esses discursos de ódio, vai para as redes sociais deles e citam o meu nome, eles precisam de mim. Eu fico me perguntando, se eu não estivesse aqui como deputada e na vida parlamentar, como eles sobreviveriam? Acho que não sobreviveriam, não é? Então, é isso. Eu quero compartilhar as ações que foram feitas e sempre que a Constituição Federal, que a LDB, que a liberdade de cátedra forem afrontadas e atacadas, terá atuação desta parlamentar. Eu fui eleita pela educação e vários outros movimentos e setores. Eu não traio o voto que eu recebi. Eu não venho para cá para fazer outras coisas que não sejam aquelas que sejam importantes para a sociedade mineira. São as minhas considerações e os esclarecimentos, né, necessários, que eu acho importante, sem precisar gritar, sem precisar bater na mesa ou aqui nesse espaço, sem precisar ficar colocando desafios a ninguém. O grande desafio é entregar à população o que é importante para ela. E perseguir escola só tem importância para essa redezinha de ódio, que alimenta, sabe o quê? Essa rede de ódio alimenta grupos criminosos, como o que nós vimos recentemente, acho que foi uma reportagem investigativa da Globo, a respeito desses grupos virtuais que as nossas crianças e adolescentes ficam e são alvos de tantas violências. Quando você impede a escola de discutir a realidade dessas crianças e adolescentes, você abre espaço para esses criminosos. Então, a gente também tem que pensar colocar esse debate de quem, ao fazer esses discursos de ódio contra a escola, está contribuindo para mais violência contra as escolas e contra as nossas crianças e adolescentes e professoras. Deputada Bela?
Sim, presidenta. Eu queria dizer que a gente está aqui num momento também em que os deputados que levantam a voz pretensiosamente, achando que estão defendendo as crianças, têm a oportunidade de fazer isso com os vetos no orçamento do governador. Há ali pontos importantes sobre o direito das crianças com de algum tipo de deficiência e autismo que foram vetadas pelo governador. Há também a discussão sobre a valorização da educação pública. Então, era rapidamente para dizer que, de fato, é lamentável ver as crianças na boca imunda de gente fundamentalista, quando devia estar no orçamento para ser valorizado junto com as professoras. E minha solidariedade a você, que, junto com essas professoras, foi atacada justamente por fazer a defesa delas. Pois não. Está aí, zero. Obrigado, Beatriz. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente na próxima reunião. Documentos. Designação da comissão. A presidência, nos termos do inciso 19 do artigo 82 do Regimento Interno, designa os seguintes membros da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, CIP Rio Doce. Efetivos: deputado Leleco Pimentel, Celinho Sintrocel, Adriana Varenga, Enis Cândido e Zéla Viola. Suplentes: deputados Ricardo Campos, Cristiano Silveira, Tiago Cota, Lincoln Drummond e Tito Torres. Designo as comissões. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina, primeiro, a anexação do projeto de lei número 2707/2024, do deputado Charles Santos, ao projeto de lei número 2073/2024, do deputado Lucas Lasmar, por guardarem semelhança entre si. 2. Em reforma à despacho anterior, a anexação do projeto de lei número 2761/2024, do deputado Lucas Lasmar, que havia sido anexado ao projeto de lei número 2707/2024, do deputado Charles Santos, ao projeto de lei número 2073/2024, do deputado Lucas Lasmar. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, assina o presidente. Decisão da presidência. A presidência reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1018/2023, da deputada Chiara Biondini, passe a tramitar em turno único, nos termos do artigo 190 do Regimento Interno, em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição às comissões Justiça e Combate às Drogas e os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, assina o presidente. Decisão da presidência. A presidência, do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei 3547/2025, da deputada Chiara Biondini, ao projeto de lei 774/2029, do deputado Sargento Rodrigues, por guardarem semelhanças entre si. Mesa da Assembleia, assina o presidente. Comunicações. Comunicações dos presidentes das comissões de Administração Pública, de Agropecuária, de Assuntos Municipais, de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Desenvolvimento Econômico, dos Direitos da Mulher, de Direitos Humanos, de Educação, de Esporte, de Fiscalização Financeira, de Meio Ambiente, de Minas e Energia, de Participação Popular, da Pessoa com Deficiência, de Prevenção e Combate às Drogas, de Saúde, de Segurança Pública e do Trabalho, informando os temas a serem submetidos a acompanhamento intensivo por cada comissão no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza. Tema em Foco, edição 2025-2026, nos termos da deliberação 2783, de 27 de janeiro de 2022. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 10.437 e 11.008/2025 da Comissão de Meio Ambiente, 10.843 a 10.845
10.951 a 10.954, 10.958, 11.022, 11.025 e 11.027/2025 da Comissão de Direitos Humanos, 10.865/2025 da Comissão de Agropecuária, 10.947/2025 da Comissão de Assuntos Municipais, 10.975, 10.976 e 11.005/2025 da Comissão de Educação, 10.977/2025 da Comissão de Defesa do Consumidor, 10.980 a 10.982, 10.984 e 10.985/2025 da Comissão do Trabalho, 10.987/2025 da Comissão de Administração Pública, 10.999 a 11.004/2025 da Comissão de Segurança Pública, 11.006 e 11.028 a 11.031/2025 da Comissão de Transporte, 11.020/2025 da Comissão de Minas e Energia, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala das Reuniões, 22 de abril de 2025, assina o presidente. Comunicações. As comissões parlamentares comunicam a apreciação conclusiva de matérias das seguintes reuniões. Comissão de Transporte, reunião ordinária de 8/4/2025. Comissão do Trabalho, de Prevenção e Combate às Drogas, de Esporte e de Segurança Pública, reuniões ordinárias de 9/4/2025. E Comissão de Cultura, reunião extraordinária de 9/4/2025. E Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 16/4/2025. Ciente, publique-se. Requerimento sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 9.945/2025, da deputada André de Jesus, solicitando seja o projeto de lei número 3260/2025, de sua autoria, desanexado do projeto de lei número 366/2023, da deputada Nayara Rocha, por não guardarem semelhança entre si. A presidência indefere o requerimento, de conformidade com o inciso 8º do artigo 232, combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 5164/2023, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5177/2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5376/2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5614/2024, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 5789/2024, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6072/2024, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7168/2024, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7848/2024, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 8109/2024, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 8229/2024, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.
Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 8302/2024 da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 8385/2024 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 8473/2024 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 8716/2024 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 9808/2024 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 10007/2025 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Votação no requerimento 10031/2025 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10045/2025 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 10377/2025 da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento número 10498/2025 do deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 10584/2025 do deputado Tadeu Leite. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação no requerimento 10701/2025 do deputado Tadeu Leite. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião.